O plano de uma obra colossal com pretensão de alcançar os céus. Uma só língua, um só povo e um governante com espírito caçador obstinado ao poder. Neste vídeo, falaremos sobre a lendária Torre de Babel. Mas antes de começarmos, já clica no botão inscrever-se e ative o sino para ficar por dentro dos próximos vídeos de qualidade aqui do canal. Tudo começou após o dilúvio, quando Deus ordenou que os homens se espalhassem e povoassem a terra. Porém, em vez de obedecer à ordem de Deus, aquela população que havia partido do Oriente resolveu se unir em uma espécie de rebelião contra Deus para edificar uma cidade na terra de Sinar, que era uma localidade geográfica bíblica situada na região da Mesopotâmia. Essa cidade foi chamada de Babel, a primeira mencionada na Bíblia pós-era diluviana. E a região onde Babel foi construída, posteriormente se tornou a tão famosa Babilônia. Babel foi fundada por Nimrod, conhecido como um poderoso caçador diante da face do Senhor. Além de Babel, Nimrod fundou outras cidades na terra de Sinar e também várias outras na Assíria, incluindo a conhecida cidade de Nínive, que é relatada na história de Jonas. Provavelmente, Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod, onde ele iniciou a expansão de seu reino. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre, e essa foi uma atitude totalmente contrária à vontade de Deus, porque a construção da Torre de Babel significava uma prova concreta da recusa à ordem de Deus de se espalhar e povoar a terra. O intuito de construir na cidade uma torre que alcançasse os céus para assim eternizar seus nomes na história demonstra nitidamente a soberba daquela civilização, bem como a capacidade tecnológica que já haviam alcançado naquela época. O texto de Gênesis capítulo 11 não esclarece se aquelas pessoas temiam um outro dilúvio. Mas de acordo com alguns estudos, a forma com que a cidade foi estruturada e a imponência da torre parece indicar que estavam tentando se prevenir de futuras enchentes. Não sabemos o que motivou os planos dessa civilização, mas se esse foi o motivo, além da desobediência a Deus, também não tiveram confiança na promessa que o Senhor havia feito, pois nessa época, Deus já havia prometido que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. Inclusive é dito em Gênesis 9:12 que o arco-íris é o sinal dessa aliança de Deus com os seres vivos da terra. Mas como foi possível construir a Torre de Babel naquele tempo? Há relatos de que na região de Babel não existiam pedras adequadas que pudessem ser utilizadas em construções. Por isso, grande parte daquela região foi construída com tijolos de argila secos ao sol ou preparados em fornos. Os alicerces das edificações também eram feitos de argila pisada e ao invés de argamassa, eles utilizavam o betume. O modelo da Torre de Babel era similar aos templos mesopotâmicos conhecidos como zigurates, e podem ser considerados como referência para entender como era o formato da Torre de Babel. Esses templos eram retangulares, construídos em níveis e acessíveis por escadas e rampas. Havia um pátio que dava acesso ao segundo pavimento e outras extensas escadarias externas que davam acesso ao topo. Normalmente, esses templos em forma de torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de que já possam ter existido zigurates de até 7 níveis. Não se sabe ao certo se a Torre de Babel foi feita exatamente dessa maneira, mas acredita-se que foram esses os parâmetros utilizados para a sua construção. Subentende-se que, com a intervenção divina e a dispersão dos habitantes pela terra, a construção da cidade e da Torre de Babel nunca chegaram a ser concluídas. Mas a principal informação que os relatos bíblicos nos trazem é que tanto a cidade como a torre representavam de forma concreta a ambição do homem. Desde os tempos mais remotos, a Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. E a mensagem bíblica aqui diz respeito ao juízo de Deus sobre aquele povo
que trouxe a confusão das línguas e deu início à dispersão geográfica da humanidade. Essa intervenção divina ocasionou no surgimento das diversas culturas e variedades de idiomas que conhecemos. A Bíblia deixa claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. E por isso, Deus interviu com seu juízo sobre aquele povo e os espalhou por toda a terra. E você, acredita que a Torre de Babel realmente existiu? Se gostou do vídeo, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal.